Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. O meu nome é Sofia e hoje aqui comigo tenho o meu querido João Coutrinho. O João é colaborador da ASPA e também embaixador da ciência em Portugal e foi também moderador e organizador dos webinars sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Olá João, muito Olá. bem-vindo. Olá, Obrigada por estares aqui para te podermos conhecer um bocadinho melhor. obrigado eu. Já sabes como é que eu sou profundo grato. Somos colaboradores ambos da ASPA e eu estou profundamente grato à ASPA e a todas as pessoas, mas há sempre pessoas particulares e tu és uma delas. Muito obrigado. Obrigada, João, pelo teu carinho. Olha, queremos realmente conhecer um bocadinho melhor sobre ti, sobre a tua vida, né? Por isso aqui esta entrevista, Oi, pronto, que eu não sim, gosto muito de chamar entrevista, aqui uma conversa mais informal. mais informal, vamos chamar assim. João, Uhum. sei que és natural do norte de Portugal, mas queremos saber mais sobre ti. Conta-nos tudo, quem és tu, qual é que é a tua formação, por onde é que tu andaste. Ok, então, eu para começar, já tenho 45 anos, né? Portanto já há alguma bagagem. Tentar resumir assim os pontos em bullet points. Portanto, eu sou do Puerto, embora às vezes possa não parecer que tenho sotaque, mas quando estou cá no norte, neste momento estou no Porto, mas eu vivo em Lisboa. Daqui a nada vou emigrar, mas já lá vamos falar sobre isso, com certeza. Tenho 5 anos, sou do norte, assim de repente, o que é que eu posso dizer? Antes, já lá vou à minha licenciatura, vou dizer antes, dos 16 aos 18 anos vivi na Dinamarca, terminei lá o ensino secundário, numa escola americana, portanto os últimos 2 anos da minha formação pré-universitária foi sob o modelo americano, que foi uma grande diferença. Quanto tempo é que estiveste na Dinamarca, João? 2 anos, de 1993 a 1995. Portanto, nasceste em Portugal? Nasci em Portugal, no Porto, a minha mãe é do Porto, o meu pai nasceu em Moçambique, mas diz-se Lisboeta, é um Lisboeta. Também acho que é importante para os nossos ouvintes entenderem se acharem interessante o meu perfil ou não, mas antes disto, acho que é importante relevar que foi um ou dois momentos que mudaram a minha vida e como eu olho para o mundo. O meu pai portanto, é diplomata, já está jubilado, já está reformado, e aos meus 9 anos de idade, 1986, em que isto das viagens internacionais, intercontinentais, ainda não era o pão nosso de cada dia. Havia, mas não era esta coisa comercial. Aos 9 anos de idade, fui sozinho ter com ele numas férias. Foi assim um rapaz, vindo do Porto, que já conhecia Lisboa, mas não conhecia mais nada. Espanha, talvez, Galiza, mas não me lembro de estar lá. 9 anos, evidentemente que fui como hospedeira, não é? Claro. E não foi voo direto. Eu ia, portanto, isto foram 4 anos seguidos, uma vez por ano. A primeira vez estava eu na 4ª classe, lembro perfeitamente, porque eu tive que depois voltar 3 dias mais tarde. E a professora ficou chateada e tal, mas foi assim. 9 anos de idade, e ora, ou fazia, portanto, dessa vez acho que foi via Amsterdão, depois Nova Delhi. Então, isso foi, a partir dos 9 anos de idade, a minha vida mudou. A minha visão do mundo mudou completamente. Portanto, primeiro ponto, primeiro marco na linha do tempo seria esse. Depois, avançando, Dinamarca. Desculpa, João, o que é que sentiste nessa altura quando saíste fora de Portugal? Olha... Consegues lembrar-te ainda? Consigo, e acho que muitos imigrantes, nomeadamente na Alemanha, quem já emigrou pode ter sentido isso, mas imagina uma criança, e eu não tinha noção, algo se passava comigo, hoje em dia à distância entendo. Numa criança pode ser mais agudo, porque nós ainda não nos conhecemos, não conhecemos o mundo, foi um misto de sentimentos. Foi, uau, vou viajar de avião,
vou ter com o meu pai, que o meu pai era o meu herói, vou ter com o meu pai. Eu estava com ele anualmente, antes ele de viver para a Dinamarca, para a Índia, porque a Índia foi o primeiro posto dele. Antes disso, ele era professor, como a minha mãe, de ensino secundário. Então, anualmente eu estava com ele nas férias grandes, ia a Lisboa e tal, mas foi um misto de uau, vou viajar, mas depois medo, sozinho, e isso trouxe muita ansiedade. Hoje em dia, entendo, trouxe muita ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa hoje em dia, e acho que uma das raízes vem daí, porque era um misto de, e eu lembro quando estava, e quando somos crianças, o tempo é muito dilatado. Agora imagina, daqui até Amsterdão, às vezes era via Frankfurt, pela Lufthansa, são 2, 3 horas de avião. Mas depois a outra viagem, que é 8 horas, 9 horas, para uma criança muito num tempo. avião. É uma vida. É uma vida. E os aviões não tinham aqueles ecrãs, e só via o rádio, mais nada. E um ecrã no meio para toda a gente ver no avião, mais nada. Pronto. Então era um mix feeling. Tanto gostava, mas como, e a primeira vez que fui, foi uma coisa de uau, é algo novo, vou, mas depois deixar a minha mãe, deixar o Porto, foi complicado. Foi assim um pouco estranho, acredito. Foi Olha, assim, e então depois a outra experiência, ias a dizer? Depois a Dinamarca, mais avançando, isto foi porque os meus pais concluíram, eu sou filho único, que era importante eu ter a experiência de viver com o meu pai, não é? Eu tinha 16 anos, e ele, depois da Índia, portanto, a Índia foi o primeiro posto dele, e a seguir foi Dinamarca, ele foi para a Dinamarca, fica mais próximo daqui. E eles sugeriram-me eu ir viver com ele, e mais uma vez eu aceitei, mas sempre com aquele mix feeling, parece que me acompanha desde os tais 9 anos de idade. Uau, que bom, e viver com o pai, mas vou deixar algo para trás, que é o que eu estou a sentir neste momento. Já lá vamos, porque eu vou emigrar para o México, já lá vamos. E estou a sentir esse mix feeling, que é uau, mas também, e parece que acho que todos nós trazemos essa bagagem. Portanto, a Dinamarca foi 2 anos, foi fantástico, não tão bom socialmente, porque eu não falava muito bem inglês, era o único na escola internacional que era português, mas isso ajudou-me a desenvolver o inglês, porque não falava dinamarquês, só algumas palavras. E porquê? Porque na Dinamarca, a segunda língua deles, e eu costumo dizer isso, e se calhar tu entendes, e quem nos está a ouvir aí na Alemanha entendem, esses países nórdicos, o inglês há décadas que na primária, na escola primária, ensinam o inglês. Aqui em Portugal não. Na altura não, hoje em dia já ensinam desde muito cedo, mas antes não. Então isso ajudou-me a desenvolver o inglês. A partir daí a minha vida mudou. Tirei relações internacionais, voltei para Portugal, depois tirei um mestrado em relações agora estou a falar academicamente, Sim. Um mestrado em relações internacionais, depois tirei um MBA, e atualmente e outras formações pelo meio, e atualmente terminei um doutoramento o ano passado em gestão e comportamento organizacional e liderança. E pronto, e neste momento sempre a andar, e neste momento aceitei uma proposta para ser professor convidado durante 2 anos numa universidade no México. Portanto, estás quase a fazer as malas, não é, João? Quase, só estou para mais uma nova aventura. Só estou à espera do visto de trabalho, que demora 4 a 6 meses, mas em princípio, se tudo correr bem, daqui a um mês tenho que já estás no México. Olha, diz-me uma coisa, tu achas que essa tua experiência noutros países, não é? como a Dinamarca, como falaste, que foi importante aqui para a tua parte profissional? Achas que te trouxe aqui uma nova visão para expandires, para saíres de Portugal? Para expandir, sim. Na Dinamarca não foi em termos profissionais, porque era novo, era para... foi mais numa perspectiva de, agora à distância, olhando aquele João de 16 anos, foi importante para te preparar para entender o que é o mundo, e inerentemente depois com certeza me influenciou no bom sentido de tirar relações internacionais, também um pouco porque eu queria ser igual como ao meu pai, tentei a carreira diplomática, mas não tinha jeito, não tive jeito.
Apesar dos meus amigos dizerem que tu tinhas jeito para ser diplomata e tal, blá, 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 mas eu bem tentei e não entrei na carreira e não interessa. Não Passei. era por aí, não era por aí. Não era por aí. Mas com certeza ajudou ao mindset. Repara, Sofia, aos 9 anos de idade, uma criança, 9 anos de idade, realmente, se uma pessoa, eu tenho 45, 9 anos de idade, só 5 anos, 6 anos antes, ainda era, nem criança era um bebê a começar a andar, quando temos 4, 5 anos, não é? Ver de repente, de um momento para o outro, vou do Porto e vou para a Índia, que é um país, eu nunca mais voltei à Índia. A última vez que eu estive lá foi em 1991, foi o último ano que o meu pai esteve lá. Eu hoje em dia adoraria ir à Índia, mas eu não gostei muito. Porquê? Porque eu tive um choque cultural, de repente, ver sikhs com os turbantes. Na idade que era, não é? Que é uma compreensão diferente também, né? Assimilamos as culturas de maneira diferente, não é? Acho que é muito por aí. Uma pobreza extrema. A Índia já é o país que é, de extremos, ora muito pobre. Chocou-te provavelmente muito naquela altura. Muito, nos anos 80, mas abriu-me. Depois lembro que num segundo, terceiro ano que eu fui lá, o meu pai teve férias e aproveitámos e fomos a Hong Kong, a Macau, ou seja, isto também me abriu. Eu tinha 10, 11, 12 anos e já conhecia aquela parte do mundo minimamente, a China, Hong Kong, Tailândia, fomos à Tailândia durante 2 semanas, entendes? Achas que começou aí a nascer aí o bichinho de ir para o mundo, de sair da caixinha? Da caixa e os profissionais da psicologia explicar-nos-íamos melhor isto. Este fascínio na nossa cabeça do desconhecido, que é, tanto nos sentimos atraídos, porque é algo novo, como com medo. Então, isto acompanha-me desde pequenino. Ok, sim, o novo. É verdade, eu também terei uma pós-graduação em Inglaterra, uma pós-graduação em Media and Cultural Analysis, sobre a globalização. Portanto, eu sempre tive este meu percurso de ir para fora, de experimentar. E o meu pai sempre me incutiu, não tenho medo de nada, vamos em frente, é assim, o mundo é assim, é mais complexo. E sabes que os meus pais foram presos políticos, eles tiveram na Revolução. E estou a dizer isto porquê? Porque, agora estou a falar do meu pai, como um exemplo de educação. E ele, portanto, teve naquela convulsão até 74, e tinha uma visão, ele era maoísta, muito, muito comunista. Portanto, o comunismo mudou, a percepção até do mundo do comunismo mudou e foi o que foi, é o descalabro. Mas não vamos agora para a política, não é? não, vamos fugir. Mas o meu pai disse-me uma vez, no pós-25 de Abril, ele foi trabalhar como servir em restaurantes para Nova Iorque, ele não conhecia os Estados Unidos, e ele diz que isso mudou-lhe a percepção do mundo. Que aquela visão que ele tinha do maoísmo, somos todos iguais, que é realmente na base, eu sou assim, eu comporto-me assim na vida, somos todos iguais. Eu posso ter um doutoramento, mas não me dá o direito de eu olhar para alguém de cima. Não. Eu fui formado dessa maneira. Somos todos iguais. Depois são caminhos e cada um segue e chegamos a categorizações para chegarmos a uma carreira profissional e por aí fora. Portanto, estou a dar este exemplo do meu pai porque realmente há muito mundo. Se tiverem a oportunidade de sair de Portugal, saiam, vão até a Alemanha, nesse caso, portanto, por causa da aspa da Alemanha, arrisquem, vale a pena. Vão ter aquele sentimento de, mas será que vai ser bom? Mas vão, depois voltam. Dá medo, mas, não é? E tu sabes disso, também imigraste, não é? Exatamente, é muito aquilo que tu falaste, é aqui um misto de medo, mas também ao mesmo tempo do desafio, não é? Para quem gosta de desafios, que é sempre muito, muito compensador. João, Sim. quais é que são as tuas maiores paixões? Adoro esse tipo de questões. Se me dão trela, Sofia e Aspa e ouvintes e whatever e mundo, olha,
A Já minha estou a maior... ver que são muitas. Não, são importantes. Quando nós, a vida vai-nos limando, não é? Com 45 anos imaginamos, já passei por momentos difíceis, complicados, e mal seria, assim não teríamos nenhuma história para contar, não teríamos cicatrizes, é assim mesmo. E era um marasmo, não é? Eu E costumo era um dizer, era marasmo, um marasmo. era um marasmo. Olha, a minha maior paixão é sentir-me apaixonado, uma redundância. E quando digo apaixonado é por qualquer coisa. E quando digo qualquer coisa é... Ou, neste momento estou solteiro, portanto, candidatas, quem quiser, estou a brincar. Vamos deixar aqui Mas, o teu contacto. isso, não, aí também Estou a sou tímido. brincar. Eu sei, pronto, estamos agora a ir para a brincadeira, mas é sentir-me apaixonado seja por uma pessoa, seja por um projeto, seja pela vida em si. Olha, por exemplo, tu estás na Alemanha e eu estou aqui em Portugal. Hoje está um dia lindo, já tínhamos falado nisto no pré de entrarmos na gravação. Eu sou apaixonado naturalmente pela vida. Isto parece ser muito filosofia barata e o mais lógico, mas realmente nos tempos em que vivemos, não é? Pós-pandemia, é isso que eu tenho a dizer. E eu podia dizer, adoro ler um livro, gosto, mas por acaso nunca fui muito de ler. Portanto, gosto... Olha, uma coisa que eu me sinto, aquela expressão que os brasileiros usam muito, que é um português brasileiro, que não é nossa, engajado, committed, não é? É ajudar alguém. Eu costumo dizer que eu sou melhor a ajudar alguém do que me ajudar a mim mesmo. Muitas vezes temos esse dom, não é? Somos bons para os outros e não sabemos ser para nós próprios. Mas há outras pessoas que acabam, que pensam mais nelas, tudo hoje. Sim, sim, sim. Eu costumo dizer, já somos 8 bilhões de almas neste planeta, portanto, potencialmente há 8 milhões de formas de viver a vida. É a minha maneira de pensar. Exato. Pronto. Mas as minhas paixões é isso. Olha, agora coisas mais concretas, viajar, conhecer novas pessoas, ver um bom filme, instruir-me com coisas novas, sabes? Constantemente abrir novos horizontes. Detesto, digamos, o ser humano é um ser de hábitos. Todos nós gostamos da nossa rotinazinha. Exemplo prático. Temos um trabalho das 8 às 9, das 9 ou das 8 até às 6 da tarde. Está-nos bem chegar a casa, ok, fazer o jantar, estar em frente, pronto, sabe bem. Mas tudo que seja demasiado rotineiro, não, João, mudar. Perde o sabor, não é? Boa expressão, perde o sabor da vida. Portanto, eu diria isso, sabes? Eu gosto de amar o mundo. E agora perdia-me. Porque fomos para outras conversas, o universo é tão grande, mas tão grande, enfim, não dá para estar... No fundo é não ficarmos limitados e vivermos tudo que a vida tem para nos dar, não é? Como sabemos e estás a dizer, é uma fonte inesgotável, não é? Que não é fácil às vezes, porque às vezes isto também com a pandemia, parece que nos fechamos, é uma cortina... Ficamos limitados, não é? Ficamos limitados. E eu diria uma coisa também, é fundamental ao nível humano criar amizades. Uhum. Não se fechem, meus amigos, não se fechem. Família é importante, é fundamental. At the end of the day, se nos falham tudo, nós sabemos que temos lá um pai, por mais... Bom, se o pai, se tivermos uma relação muito forte, mas às vezes a família também nos pode falhar. Mas os amigos, e isso nós temos esse poder, é de escolher, não é? Costumas a dizer muito isso, não é? A família não podemos escolher, mas os amigos podemos. E parece que é já batido, mas é isso mesmo. Escolham, e depois em termos profissionais, não tenham pressa, a vida vai nos ajudando a aprender, a também saber ler as pessoas e a filtrar. Olha, com esta acho que posso contar de forma genuína, aquela não tanto, e aí vamos ponderando.
é isso, é não se fechar, não Ponderando o desfechar. que nos faz bem. Não se ponderando o desfechar. que nos faz bem. João, o que é que tu fazes exatamente em termos profissionais? Queres nos Ok. contar? Sim, olha, eu, De uma portanto, forma assim muito sim, geral. sim, portanto, os últimos, agora já é o 7º ano, mas pronto, o meu doutoramento foi 6 anos. Fazer um doutoramento, para quem não sabe, ou para quem já sabe que nos está a ouvir, a base é por investigação. Tu estás a trazer algo de novo para o conhecimento que já existe. As licenciaturas, ou seja, o percurso, isto é só um parênteses, já vou dizer o que é que eu faço. Na prática já estou a dizer, a minha mente é investigação, academia, professor, lecionar, dar aulas. Mas, tentando resumir, desde que entramos na escola até ao fim de uma pós-graduação, de um mestrado, tu basicamente estás a adquirir, estás a aprender, estás a conhecer o mundo e a adquirir conhecimento que outras gerações trouxeram para o mundo, consolidaram, seja até a nível de religião, de crenças. Crê-se, por exemplo, que Jesus, para os católicos e para os cristãos, é o Deus, pronto, é uma crença. Nós vimos a este mundo e aprendemos isso. A partir do mestrado, quando vais fazer um doutoramento na prática simples é o quê? Ao conhecimento que já existe, não é? Às normas, às conformidades, às chamadas ontologia. Ontologia é grego, que quer dizer lógica do conhecimento. Tu, para além do conhecimento que existe, trazes algo de novo. Um exemplo muito prático. O Einstein, a teoria da relatividade. Até ele, ninguém sabia o que era isso da teoria. E até quando ele trouxe essa teoria, gozaram com ele. E os pares dele, porque é sempre assim, há sempre resistência. Olha este aqui, o que é que é Foi tido como um louco, exatamente. Portanto, na prática, fazer um doutoramento e concluí-lo é trazer algo o chamado gap. Tens conhecimento e um investigador vê que, ok, existe isto e isto, mas ninguém estudou ainda aqui qualquer coisa, vou explorar. Pronto, e adquires através de dados empíricos, né, com métodos quantitativos, qualitativos, reúnes e depois há algo de novo. E depois és avaliado pelo painel, pelos teus pares, muito bem. Cientificamente, você traz algo de relevante para digamos, o body of knowledge, o corpo do conhecimento já existente. Portanto, resumindo, agora fechando o parênteses, eu durante 6 anos fiz isto, terminei o ano passado, o doutoramento foi em gestão, especialização em comportamento organizacional e recursos humanos. A minha tese foi Sharing Economy, foi sobre a economia de partilha. E agora terminando, já estou a falar mais, acabei de ser contratado porque terminei o meu doutoramento para ir lecionar durante 2 anos na escola, vou vender o meu peixe, na escola número 1, é muito boa, privada do México, que se chama Tecnológico de Monterrey, ok? E vou dar aulas sobre gestão, em inglês, porque é uma escola internacional. Sim. Gestão, liderança e noções sobre capitalismo consciente, que é um conceito novo, João, no fundo. Podemos dizer isso, recente, sim. Vem desde 2003. Quem cunhou este conceito, ele deve ser de origem indiana. O nome dele é Raj Sisodia, ou Sai Sodaya em inglês. Enfim, tentem procurar Conscious Capitalism. E ele fala nisto desde 2013. Portanto, o tempo passa rápido, mas já lá vão 7, 9 anos, vá. E por isso é que eles me quiseram contratar. Porquê? Porque a minha tese foi sobre a sharing economy, tem tangentes, tem, digamos, interseções com esta ideia do coletivo, de não sermos individualistas, altruístas, que é o que a sociedade mundial está formatada, no fundo. E chegámos a um ponto que antes da pandemia era a crise climática, as desigualdades sociais cada vez maiores, agora veio com a pandemia mais uma crise mundial, e então é uma forma, sem dar aqui uma aula, porque
é muito interessante, é dar aos meus alunos depois, né? Mas o capitalismo consciente basicamente não é acabar com o consumismo, porque o ser humano acabamos por ser, ao longo da nossa história, consumistas, mas é transformar a forma como consumimos. Exatamente, de uma forma mais consciente, no fundo, não é? Mais consciente, lá está a palavra, pronto. Mais consciente no sentido de não pensarmos só em nós, vou comprar um carro. Mas de uma forma global. Ok, pronto, é isso. Olha, como é que tu caracterizas aqui este teu percurso profissional, João? Assim, de uma forma muito sucinta. Exato, muito sucinta. Ora bem, de 45 anos, já fiz muita coisa. É inevitável dizer aqui alguns pontos que não têm nada a ver com a carreira académica, mas que me ajudam no nosso caminho. A minha primeira profissão, que foi o meu papazinho, quando eu mudei de curso, porque eu fui para Ciências do Meio Aquático, antes de ir para Relações Internacionais. A sério, nada a ver, ia-te perguntar se realmente... Esqueci-me de dizer isso no início. Se tu foste mudando, e porquê que foste mudando, se foste redirecionando aqui os teus interesses, ou sempre tiveste uma ideia fixa daquilo que querias? Não, acho que foi. O que eu costumo dizer é, nada por acaso, acabei na investigação. Ciências do Meio Aquático, na prática, e eu iria ser investigador. mas na área das ciências duras, das ciências exatas, não é? Sim. As outras, gestão, são chamadas ciências sociais, não é? Isto foi quando voltei da Dinamarca, portanto, eu tinha 18 anos, e vim para o Porto, mas não tive equivalência académica. E na altura tive um choque cultural, vim da Dinamarca para o Porto, achava tudo sujo, não sabia o que estava a passar-se comigo, pronto, deixei o curso. E para não ficar parado durante um ano, o meu pai, isto foi em 1995, pôs-me a tirar a carta de condução, fiz em 3 meses, as aulas teóricas e as práticas, e pôs-me a trabalhar. Isto para dizer o meu percurso profissional. Uhum. A minha primeira profissão, não que eu quisesse, mas porque ainda estava na asa dos pais, fui jardineiro. Uau! E com todo o orgulho digo isto, porque isso, portanto, na altura fez-me lidar, repara, fui de um extremo ao outro, acabado de vir da Dinamarca, de um país dos mais civilizados, e tive que lidar com gente muito mais humilde que o meu estado, que não quero ser mal interpretado. Sim, mas percebo, com realidades diferentes. Realidades que só com a 4ª classe, e eu estive lá 6 meses, isto foi durante 6 meses, pronto. A partir daí eu fiz de tudo, olha, já trabalhei, tentando fazer aqui uma linha do tempo, e vou tentar ser o mais sucinto, já trabalhei num supermercado, no Lidl, que é alemão, há uns anos atrás, tinha eu 26 anos, já fiz telemarketing, já secretariei no ateliê de arquitetura, já fui chofer VIP numa conferência no Centro Cultural de Belém, olha, quando fiz a pós-graduação em Inglaterra para ganhar uns trocos, inscrevi-me na Associação de Estudantes e limpava a biblioteca, os meus colegas, trabalhas aqui? Não, é para ganhar dinheiro, o que é que tu pensas? Já fiz de tudo, estás a entender? De muita coisa. Pronto, depois, assim o tempo que eu tive mais tempo foi 6 anos numa empresa que é da Carphone Warehouse, é uma multinacional britânica, eu tive lá 6 anos enquanto Financial Assistant, portanto, estás a ver, eclético, já fiz de muita coisa. João, se tu fores realmente a pôr tudo no teu currículo, o teu currículo vai ter aí imensas páginas. Sim, mas desculpem a expressão do pá, é muito português, mas tenho que filtrar, há coisas consoante, eu digo isto, por exemplo, do jardineiro, quando me sinto à vontade com as pessoas para verem que, não é para verem, mas para darem conta, quando me quero dar a conhecer de que, eu faço uma vida, já tive que fazer coisas. Exatamente. Na altura não queria, somos 18 anos, foi o pai e dou graças a Deus. Mas que foram importantes para ti enquanto pessoa, mas e também profissional, no fundo, não é? Exato. Porque são essas experiências que nos vão, que acabam por definir aqui os nossos valores, não é? Isso. E para rematar, hoje em dia, sinto-me bem, porque acho que me encontrei, sou académico, gosto de dar
porque eu já tinha dado aulas em 2015 durante 6 meses no ISCTE. Ganhei uma bolsa, é uma chamada bolsa, um grant, um internal grant, para estudantes de doutoramento e dar aulas sobre gestão de equipes. E gostei dessas. E antes disso, já fiz muita coisa. Antes disso, em 2014, fui ao Brasil, foi aí que eu tive a minha experiência de professor. A tua primeira experiência. Fui dar aulas a executivos, assim do nada. Passei em 2 entrevistas, isto foi em 2014, fui a São Paulo e dei teoria, digamos, a empresários já, com a sua empresa. Foi sobre negócios locais e internacionais. E foi a partir daí, 2013, com o bichinho da academia. Então, hoje em dia, acho que estou na área que eu gosto. Estás alinhado. João, na tua opinião, o que é que torna aqui os profissionais diferenciadores dos demais? O que é que tu achas que é realmente importante para um bom profissional? Para ser um bom profissional. Um bom profissional, independentemente da profissão, mas em termos de qualidade. Sim, exatamente. Olha, eu já tinha falado contigo off the record, e eu acho fundamental uma característica, e passo aqui, e em todos os sítios, inclusive houve um sítio que eu também já tinha dito aqui off the record, que saí, porque pensava que ia para uma coisa melhor, essa coisa melhor não me agradou, e a outra empresa quis-me de volta. Isto para dizer o quê? Lembre-se de uma coisa, se calhar para um alemão, e quem nos está a ouvir, e um português que esteja já há algum tempo, vai entender isto bem, porque já está aculturado à mentalidade nórdica. Os nórdicos são muito bons nisto, digo eu, porque eu também já vivi na Dinamarca, que é. Uma coisa é o plano pessoal, outra coisa é o plano profissional. Quando temos uma ligação profissional a uma entidade patronal, essa ligação é o primado. E o que quer dizer com isto? É evidente que quando vamos para um trabalho, se conseguirmos nos dar a nível pessoal e fazer amizades no trabalho, espetacular, ótimo. Mas at the end of the day, para usar aqui um estrangeirismo, no final do dia, o que conta é qual é a mais-valia que tu trazes para o teu chefe, o teu subchefe, para a tua equipe. E o que eles querem é que tu sejas um performer. Querem resultados. Quem trabalha em empresas sabe muito isto. Portanto, e vou dar este exemplo, essa empresa que eu tive 6 anos, houve ali os 2 que entrarem por nós. Os primeiros 4 anos foi complicado. Eu tive momentos em que eu quis me despedir. Houve uns mais mal entendidos, mas aguentei porque não ia me despedir assim e depois e salário. E aprendi the hard way, que é, ok, eu posso até ter aqui algumas coisas que podem não ir muito com a minha cara, ou porque eu também não posso ir com a cara, porque ninguém pode agradar a toda a gente. Mas há uma coisa, e eu aprendi sozinho, há uma coisa que não me podem apontar, e não me vão tirar daqui, que é, se eu cumprir com os objetivos, porque eu tinha objetivos mensais, eu introduzia faturas, era o assistente financeiro, faturas, e tinha que mensalmente introduzir um número de X de faturas e notas de crédito, e relatórios mensais, e o fecho do ano fiscal, muita coisa. Ok, até podem não ir com a minha cara, mas não me vão tirar daqui. Porquê? Porque eu vou cumprir e até não vou cumprir, vou excel, que é vou-me superar. Então, eu cheguei a ter nas avaliações trimestrais sempre muito outstanding. Era uma empresa inglesa, portanto era tudo em inglês, estás a entender? Portanto, o que eu diria é, nunca se esqueçam, à mínima dificuldade a nível de acharem que não gostam de vocês ou que não se sentem bem, tentem se focar e o que interessa, lembrem-se, a vossa relação, das 9, na hora que você entra no trabalho, até a hora de sair, é uma coisa. Quando está na vossa hora de sair, é outra coisa. Isso aprende-se. Vais para a tua vida e vais aprender a desligar, mas completamente.
isto para a nossa audiência mais Aqui, nova. aqui é muito isso. Aqui Pronto. digo, quando comparamos em Isso relação a ajuda. Portugal, é muito claro o respeito de vida profissional Ó, Sofia, e exato, e tão Dinamarca, importante. e eu estou a dizer isto sobretudo para a nossa audiência mais nova, 20 e tal anos, que ainda estão a aprender, estão a entrar no mercado de trabalho. Isso aprende-se, que é, muitas vezes, no início, quando somos mais novos, temos do trabalho, e ainda vamos para casa a pensar nisso, mas aquilo, e não sei o que, a partir, eu lembro, o momento que quando eu comecei a sentir, eu já consigo distinguir, sais do edifício e vais Desliga. para casa, desligas. E é assim, esta soft skill que é de adaptabilidade e foco. Uhum. E haveria mais coisas, mas eu diria isso. Estas duas são muito importantes. Depois, evidentemente, ética profissional, não ser malandro, não tentar enganar, não tentar ir por trás. Se há alguma dúvida, perguntar sempre não ter medo de perguntar. E é que achas que há esse medo, João? Porque de facto Porque é é um medo que vejo em muitas pessoas de receio de perguntar, Sofia, se não perceberam, ou o medo de Sofia, fazer errado. muito simples, porque a vida vai nos ensinando. Simples, é complexo, mas simples a entender. Porque nós vivemos num mundo muito marcado, sem querer entrar em politiquices, por amor de Deus, não me interpretem mal, muito marcado pela lei do mérito, da competitividade. E de onde é que veio isso? Veio muito, queiramos ou não, da influência cultural americana pós-Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall. Enfim, eu podia dar agora uma grande lição. A Europa ficou dependente muito dos americanos, e há uma ligação histórica, sempre houve. Portanto, os ingleses foram para o norte da Europa, os franceses também, para o Quebec e tal, e Canadá, nós portugueses e espanhóis para a América Latina. Portanto, há uma raiz para tudo. Agora, é cultural. Então, nós vivemos isto nesta aldeia global, empresarial, as empresas multinacionais, os mercados regionais, o Mercosul, a União Europeia, a ALCA, que ainda acho que existe. A ALCA era isto eu lembro do que eu estudei em Relações Internacionais. A ALCA era uma organização que não foi muito adiante, que era uma espécie de União Europeia das Américas, isto nos anos 90, mas acho que o Brasil boicotou tudo, porque vocês querem é vir aqui buscar os nossos recursos e tal. Vivemos num mundo competitivo, e de maneira que a competição, isto dava pano para mangas, querida. Estou a ver que sim, que é difícil ficar aqui muito senão não de uma forma sintética. E temos mas no fundo acho que já disseste tudo, João, que aqui a questão da competição, e claro que toda a gente quer ser melhor do que toda a gente. E depois temos medo de perguntar. Nunca dar parte fraca no fraca. Fundo, mas está a haver uma mudança. E a nível académico, eu não estou a dizer isto porque eu sou suspeito, está-se, e eu fui ver agora ao México, o modelo de ensino que vem, e o modelo mexicano é muito influenciado pelo americano, e o brasileiro também, está-se a mudar a mentalidade no sentido de empoderar, esta expressão, as pessoas e os alunos, a eles próprios começarem a entender como é o mundo por eles, e agora com a internet, e só para terminar, eu tenho tanta coisa para dizer, meu Deus. Vamos ter que fazer outro podcast, eu senão sei, estamos tramados. Eu sei, mas só para terminar numa frase que é: o modelo tradicional da disciplina, do comando, do controle, seja no plano empresarial, e quem está a trabalhar nas empresas, esqueçam, isto vai mudar. Há uma agenda 2030 das Nações Unidas, há uma agenda de 2050 aqui na União Europeia para terminar com as emissões de CO2. Portanto, há um conjunto de best practices que já vão passar a ser lei. Não é princípios. Portanto, as mentalidades ao nível de liderança empresarial e depois no mundo académico, e estas novas gerações, os millennials e as próximas, a coisa tradicional de que eu sou o chefe e mando e tu não tens que, está a mudar. Portanto, não tenham medo de perguntar. É isso que eu quero dizer. Boa, João.
A força, a garra com que disseste mudou aqui toda. É isso, não tenho Olha, como é medo. que tu descreves trabalhar fora de Portugal? Ok. É, lá está, pá. Olha, que tem a ver com o que eu disse no início. Não vou prolongar muito, porque lá está, já viste, eu é como as cerejas, não me trela. Houve, Eu estou a tentar segurar-me também, porque eu adoro Obrigado, conversar, desculpa, mas desculpa, senão este podcast vai ficar muito grande senão fica e muito grande. Vamos lá, vamos lá, exatamente. vamos lá, e vamos lá. Vamos dar o nosso melhor para não Vamos falar lá, bastante. sim. Não, e vou ser muito sucinto, tem a ver com o que eu já disse no início, que é fascinante ao mesmo tempo, porque é o novo, tá, e sobretudo se vais trabalhar para um ambiente multicultural, que neste caso para o México sim, porque vou ter, digamos, os meus pais vão ser professores israelitas, brasileiros, de todo o mundo, no mundo empresarial, no mundo do mercado de trabalho empresarial. Se fores para um sítio multicultural, é fascinante, mas pode ter o seu que é, podes de repente te sentir-te deslocalizado porque não conhecem bem, é que muda tudo, as piadas, não vou entender as tuas piadas portuguesas, enfim, é fascinante, ou seja, vão com tudo, no bom sentido, mas sempre com o pé e não desanimar. À primeira, é muito fácil desanimar, pode ser, Devido ao choque, não é? pode ser muito fácil desanimar, mas não se esqueçam, se quem me está a vir agora tem 26 anos, a vida não acaba aos 26 anos. Há muito longo, portanto, aprendam com o que estão a aprender in loco neste dia, nos 26 anos, porque pode parecer que não. Quando tiverem 45 anos, aquilo ajudou-vos com persistência e resiliência, avançar. Pode parecer uma derrota, mas não foi derrota. É uma Acredita. grande aprendizagem depois no fim. João, que conselhos é que tu darias para quem está a ponderar trabalhar fora de Portugal? Ora, é isto que acabei de dizer. É, no fundo isto, não é? Ponderem os pós e contras. Antes, vou dar o meu exemplo. Achas que isso é para toda a gente, João, dar este passo? Não, porque há outras variantes, há muitas variantes e fatores. Vou desde já dizer que é, não nos esqueçamos que cada um de nós não temos culpa, cada uma destas bilhões de almas que existem neste mundo, não temos culpa. Há uns que acreditam que nós escolhemos os pais, mas isso são outras conversas. Digamos, para o contexto social, para que vimos para o Estado social, imaginem o contexto e a cultura indiana, que é o sistema de castas. Nós não temos culpa eu sou privilegiado, eu sei, eu sou privilegiado e dou graças, às vezes quando estou deprimido, há pessoas bem piores do que tu. Resumindo, uma pessoa que vem a este mundo, um estado social baixo, que a sua filosofia de vida, porque os pais a mãe tem que ter 2, 3 empregos diariamente, se calhar nem tem cabeça para pensar, vou viver para o estrangeiro. Porquê? Porque não há possibilidades. Claro. Portanto, não é para toda a gente, mas se tiverem essa oportunidade, ponderem. Eu, só para terminar, eu antes de decidir, eu levei 2 meses a decidir a aceitar a oferta do México. Porquê? Porque eu fiz 2 planos de budget, de orçamento. O que é que eu posso gastar minimamente? O outro, quanto é que eu posso gastar mais? Uma casa. Estudar tudo muito bem, não é? Mas arriscam. E depois Não. também, mas depois há contexto, Sofia, eu estou sozinho. Mas depois há pessoas que podem ter a sua própria família, é diferente. Exatamente, cada caso é um caso, por isso não há aqui fórmulas objetivas, digamos, não é? Não há. No fundo é isso. Mas a filosofia de base, arrisquem. Se eu pudesse dar conselho, vão, porque abre-nos a vida. É isso. João, achas que para quem está fora de Portugal é de facto importante terem aqui uma comunidade portuguesa para se sentirem mais integrados? Claro, nem que seja no início. Meus amigos, eu já estive algumas vezes no estrangeiro, e quando digo isto, nem que seja no início, é porque, naturalmente, nós vamos selecionando com quem nos identificamos mais ou não, mas no início é importante sentirmos algum apoio de que, olha, por exemplo, eu agora vou para o México, eu já sei, eu vou-me registrar logo no consulado,
pronto, porque é para eles saberem que eu estou lá, registar, até em termos de segurança, saberem que há um João Coutrinho lá, se acontecer alguma coisa, vão lá, evidente. Mas é importante, porque todos estão no mesmo contexto, e se calhar os que já estão lá vão receber, já passaram porque tu estás a passar, vão-te dar conselhos, olha, podes ir ali, olha, há um café português naquela rua, olha, vai lá e tal. Mas depois, naturalmente, também é natural que, passado uns tempos, já não há empatia. Mas é fundamental no início, com certeza. Sem dúvida alguma que ajuda aqui muito na integração, seja na Alemanha, seja em que país for. Whatever. Na China, no Tahiti, numa ilha isolada, se for necessário, porque é comunicação, nós somos um ser social, o ser humano é um ser social, então tens de comunicar, então de repente vais para um país que não sabes alemão, tens de comunicar, não vais te isolar, se tiveres português, ajuda, claro. Sim, exatamente, pelo menos nos inícios, não é? Nos inícios, claro. João, não mencionei no início, mas acho importante também dizer que tu és aqui a voz do nosso podcast, chegaste a fazer também algumas entrevistas, né? Verdade. Tens aqui uma voz muito bonita, além do trabalho excelente que fizeste aqui. É uma voz assim grave, a homem, não é? Assim, voz... Marca, tens de pensar muito bem em fazer se calhar também aqui um podcast na tua área de formação, porque realmente tens tantas coisas para contar, não é? Olha, eu já pensei em criar o meu canal do YouTube, mas criar por criar não, ainda não me veio tipo... Falta aí Logo se vê. Qualquer coisa, fica aqui a deixa então. Sem dúvida. João, para terminarmos, eu gostava que tu descrevesses Portugal em 3 palavras. O que é que significa Portugal para ti, agora que já estás aqui a sentir novamente aqui a emigrar? O bichinho de atravessar as fronteiras. Isso. É assim, se esta entrevista tivesse a ser feita e eu estivesse no México, ou na parte do México, eu já estava com uma percepção a nível cognitivo que já estava com saudade, mas como estou cá, mas como eu vou buscar é sobretudo as experiências que já tive e ao que poderei sentir no México, porque no México vão ser 2 anos. As outras vezes foi 1 ano, portanto ainda é longo prazo. Depois voltamos a falar, então. Olha, será um gosto. A nível pessoal ou com a aspa, logo vemos. Portugal em 3 palavras. Refúgio, ok? Refúgio no bom sentido, não é? Às vezes pensa, refúgio porque temos medo. Não, refúgio no sentido de, em última instância, Portugal, pensar em Portugal é casa. Portanto, refúgio, casa, ou lar... E agora vem uma palavra, abraço, pronto, sem ser muito poético, é refúgio, casa, abraço. Muitas outras adjetivos, mas é o abraço, não é? Aquela coisa do... Aconchegante, não é? Aconchegante, é isso. É muito, muito isso. João, muito obrigada por esta agradável conversa. Já acabou, eu ficava a falar, tá bom. Eu por mim também ficava, realmente, isto é muito difícil, nós temos realmente aqui tanta coisa para falar, mas de facto é importante não nos alongarmos mais. O importante foi aqui a tua partilha que nos deixaste em termos pessoais, em termos profissionais, e quero por isso agradecer-te não só pela entrevista, mas também por estares a colaborar com a ASPA e por todo o trabalho que fizeste. Eu, em nome de toda a equipa, muito obrigada. Obrigado. E a equipa sabe e estou sempre muito grato, não vou repetir, já o disse no passado, não vou dizer aqui só para estar gravado. Portanto, uma equipa muito boa. Disso. Obrigada pelo teu desempenho profissional e também pessoal, no fundo. Olha, Índia, eu hoje em dia, só para terminar, na minha vida pessoal diária, eu faço muito isto e tenho a certeza que veio da Índia, quando eu fui na universidade. Ficou-te guardado. Ficou-me este gesto, pronto. Coisas que ficam. Muito obrigado também. João, muito, muito obrigada. Quanto a nós, já sabem, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades. Para a próxima teremos mais um convidado para partilhar connosco todas as suas experiências e até lá, já sabem também, continuem a desfrutar das coisas mais simples da vida. Alma Lusa, porque acreditamos